De volta com o Educador Entrevista, agora converso aqui com a Cristina Brandão. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Agradeço, boa tarde, muito prazer. Bom, a gente conversava aqui no intervalo, né, a respeito da sua formação, né, em moda. Isso. Como é que foi esse percurso e como é que você escolheu essa formação? Olha, eu escolhi essa formação porque desde pequena eu sempre gostei muito da criatividade. Eu pegava as minhas peças, eu mudava as minhas peças, cortava, pintava. Só que nesse meio do caminho eu não sabia que uma faculdade de moda ia me proporcionar o que me proporcionou muitos anos, né? Hoje, na verdade, o que eu faço tem uma relação com a moda, mas não diretamente. Mas eu escolhi esse caminho exatamente pela criatividade. Eu sempre gostei muito desse meio criativo e por isso que na adolescência eu descobri que a moda era uma possibilidade de crescimento profissional. E aí a gente vai falar de uma temática que as pessoas não estão muito acostumadas, não é? Que é a consultoria, a estratégia de estilo. Exatamente. Bom, hoje o meu trabalho é exatamente esse, é trabalhar a imagem. E aí quando a gente fala em imagem, né, a gente fala em contexto visual, infelizmente ainda existe uma questão muito negativa quanto a isso, como se fosse algo fútil. Quando fala assim, vamos trabalhar a sua imagem, ou as pessoas pensam que, bobeira não é para mim, ou já imaginam que é algo muito caro, mas elas não percebem que elas gastam muito mais dinheiro quando elas compram coisas que não fazem sentido para elas. Vão comprando, e aquilo não condiz com o que realmente ela precisa. Recentemente, agora, nesse fim de semana, eu fiz uma cliente, fiz um guarda-roupa, revitalizar é exatamente a gente tirar o que não faz mais sentido para aquela pessoa e manter o que faz sentido dentro de um processo de imagem. A gente tirou muita peça que ela nunca nem tinha usado, muita mesmo, ou que ela tinha usado apenas uma vez. Então, se a gente fosse contar ali, somar o que ela gastou em alguns anos comprando errado, ela gastou muito mais dinheiro do que investir num processo de imagem, que aí é isso que ela estava fazendo agora, né? Ela percebeu que ela precisava de uma ajuda para realmente saber se vestir com segurança. Então, quando a gente fala em consultoria de imagem, a gente está falando em a pessoa aprender a se vestir com segurança e confiança. Ou seja, não ter dúvida do que ela está escolhendo ali para qualquer ocasião. Então, por exemplo, para vir aqui hoje, obviamente que eu pensei o que eu ia vestir. Tudo, formato de peça, cores, o cabelo, a maquiagem, o sapato, os acessórios. Então, tudo é pensado estrategicamente para comunicar o que eu preciso, como eu quero ser percebida pelo outro. Então, a gente tem que desmistificar essa coisa de que a imagem é fútil. E sempre eu gosto de falar, Luciano, o seguinte, quando a gente fala em imagem pessoal, a gente só liga, logicamente, a nós, né? A nossa pessoa física. Só que, quando a gente pensa, vamos sair desse contexto e pensar em um outro lugar. Por exemplo, quando a gente vai num supermercado, a gente está lá na bancada escolhendo tomate. Um exemplo, está escolhendo tomate. Quando eu olho naquela bancada e eu vou escolher ali os tomates, eu estou escolhendo aquele que eu sei que é o melhor. Aquele que eu vejo esteticamente qual está melhor para o consumo. Se eu vejo que tem um ali que está com a casca preta ou está murcho, qualquer coisa nesse sentido, eu já sei que ele não está bom. Então, qual que eu vou escolher? O que eu estou vendo que está bom para o meu consumo, né? Então, a nossa imagem, ela é exatamente a mesma coisa, porque a gente escolhe pelo que é mais bonito, pelo que é belo, enfim, por aí vai. Perfeito. E é interessante você colocar essa questão, não é, de se ter um perfil, não é, e de se trabalhar, porque muitas vezes as pessoas se espelham em outras pessoas que têm perfil completamente diferente. Exatamente, exatamente. Isso é bem legal do que você falou, porque hoje em dia, antes, né, a gente era muito influenciado pelo que a gente via nas novelas. Ainda existe, talvez, né, quem assista e se influencia ali pelos personagens, mas isso era mais evidente um tempo atrás. Hoje, as mulheres são influenciadas por quem? Blogueiras, influenciadoras, enfim. E realmente, muitas vezes aquela mulher não tem aquele perfil daquela influência, né? E ela quer o quê? Copiar. E aí ela se sente o quê? Frustrada. Até porque o padrão estético que a gente tem aí, hoje em dia, ele é muito deturpado. Porque ninguém é igual a ninguém, para começar, né? Cada um tem o seu biotipo,
cada um tem a sua estrutura. Então, a gente tem que, num processo de imagem, a gente descobre exatamente, a cliente descobre o que é o melhor dela, o que faz sentido para ela, né? Qual é a sua especialidade, qual é a sua identidade pessoal mesmo, a sua individualidade, e não ficar querendo copiar padrões que, na realidade, são inexistentes, né? Porque a gente ficar querendo se encaixar em cubinhos, né? Em padrões que não existem, na verdade, né? Até porque a moda forçou isso por um período, né? A gente tem épocas da moda que era isso, né? Era o padrãozinho, era o cubinho, e todo mundo que se encaixasse ali ou se encaixasse ali, né? Exato. Então ficava bom para uma fatia da população e para outra, não é? Exatamente, exatamente. Na verdade, infelizmente, né? Sempre existiu isso e sempre vai existir na realidade. Tanto que hoje, na verdade, as tendências, as passarelas, né, estão um pouco diferentes. Perdão, estou um pouquinho de faringite, me perdoa, tá? Vou tomar um pouquinho de água, Por tá? favor. Porque é interessante a gente pensar nesse aspecto, né? A gente tem épocas específicas da moda que é isso, né? Todo mundo com o mesmo padrãozinho de cabelo, com o mesmo padrãozinho de roupa, etc. E você vê que algumas pessoas, beleza, estavam encaixadinhas, mas para outras... Na verdade, como eu falei, né? Sempre existiu isso nas passarelas e hoje em dia eles já estão mudando um pouco esse conceito, trazendo até outras formas de corpo, né? Trazendo os corpos mais reais. Óbvio que ainda estamos longe do que seria um adequado, né? Um equilíbrio. Mas já está acontecendo esse movimento de trazer o que é real mesmo, para a vida, né? Para a passarela, enfim. Mas ainda tem esse lugar aí das modelos bonitinhas e tal, até porque elas estão meio cabides mesmo, para ver a peça ali no caimento, né? Mas é importante a gente desmistificar e trazer mesmo o que é real, porque na vida real ninguém é aquilo ali, né? Que a gente está vendo. Todo mundo é diferente, ninguém é da mesma altura, ninguém é com aquele corpo perfeitinho. Photoshop, né? Hoje em dia, quanto Photoshop que existe, filtros no próprio Instagram. Eu mesmo, por exemplo, não uso filtro. Eu sou uma das que sou contra a usar. Eu não uso. Por quê? Porque fora dali, eu não tenho filtro. As pessoas vão ver o que eu sou de verdade. Então, eu não uso. Eu quero que as pessoas me vejam como eu sou ali, fora dali, enfim, né? Então, você fica mentindo para você mesmo, na realidade, usando esses artifícios, né? E o objetivo não é esse, é você entender o que você tem de melhor, né? Quando você olha no espelho, o que te incomoda, o que você gosta, o que tem ali que você quer explorar de melhor na sua imagem, e aí a gente trabalha nesses lugares dentro da consultoria. O que realmente faz sentido para cada uma, o que ela quer olhar e ver e gostar. Eu sempre falo muito isso para os meus clientes, que o mais importante é, sim, como eu quero que o outro me veja, como eu quero ser percebida, mas antes, como ela quer se ver, como ela quer se olhar e gostar do que vê ali naquela imagem. Então, a gente precisa ir buscando esses lugares de conforto interno mesmo, que a pessoa olhe e fala, não, isso aqui eu me identifico, isso aqui eu gosto. É por aí. Pergunta aqui da Gisele, né? Com uma questão interessante que eu tenho certeza que muitas pessoas têm a sua atenção chamada aí a respeito disso, que é aquela estrutura de cor que a gente começa a ver nas redes muito, não é? Para que serve, não é? E como é elaborado isso? Ela deve estar perguntando sobre a análise de coloração pessoal, né? Legal. Isso daí realmente é uma das curiosidades que eu atendo na minha consultoria, que é saber quais cores te valorizam, né? E mais do que isso, como combinar cores. Então, na consultoria de imagem, a gente tem um processo que é exatamente esse, que é como eu sei as cores que mais me valorizam. E o que é valorizar? É realmente as cores que te deixam mais bonita. Resumindo, é isso. E realmente a cor tem esse poder de deixar você mais bonita ou até mais jovem mesmo. Ou mais envelhecida. Então, as cores que você descobre na cartela são essas cores que vão te deixar com aparência de mais vitalidade, por exemplo, de que dormiu e não com aquela cara de que, eu tô com sono, porque a cor errada faz isso. E isso para cada pessoa é muito individual. É individual. É um processo que eu tenho que fazer a análise mesmo na pessoa, que pode ser presencial ou online também é possível fazer, tá? Hoje em dia tem como fazer online. E aí eu descubro com várias técnicas ali aplicadas para identificar quais são essas cartelas, qual é essa cartela, né? Repetição de cores que a pessoa tem dela mesma. Então eu descubro essa cor para quê? Para ela saber qual é a cor de cabelo ideal para ela,
qual é a cor de maquiagem ideal, cor de acessórios, cores de roupa. Então, não é só roupa. Então, envolve toda essa parte visual aqui do rosto. Além do que, eu também ensino a combinar as cores, porque muitas vezes as pessoas combinam o quê? Uma cor com neutro, por medo mesmo de errar. Aí eu não sei se vai ficar bom, não vou nem fazer, né? E eu ensino várias técnicas de como ela combinar cor com cor, sem medo, que realmente é uma técnica que ela aprende para fazer combinações diferentes no dia a dia. E é bacana, não é? Porque a gente está falando de fato individual, não funciona naquele padrão, por exemplo, olha, a pessoa tem um tom de pele igual ao meu e eu vou usar a mesma paleta dela. Não funciona assim. Não funciona assim. A gente tem que identificar, né, tecnicamente falando, uma das técnicas é identificar se é uma temperatura de pele quente ou fria. Então, a partir daí, eu já sei se a pessoa vai ser uma ou outra tipo de estação. Então, não vou, né, ficar falando muito técnico aqui, mas essa é a premissa para a gente saber a cartela. Então, às vezes a pessoa acha que ela tem ali a tonalidade parecida, mas uma pode ser uma pele fria e a outra quente. Então, muda completamente a cartela a partir daí. Então, não tem dessa, não tem como saber só fazendo algumas coisas que a gente vê na internet. Negócio de veia, que às vezes a gente vê por aí, se a veia é azul, se a veia é esverdeada, aí você só sabe... Não, tem que ter a técnica, tem que ter a consultoria para você identificar ali com o olhar do consultor para saber a sua cartela mesmo, sem erro. Perfeito. E quanto tempo leva uma análise correta dessa, né? Como é que se procede isso? Da coloração pessoal especificamente... A coloração, eu vou na cliente, até a cliente, quando é presencial, por exemplo, aqui na região, eu vou em todos os lugares, né, Batatais, Franca, Ribeirão, eu vou em todas as cidades para fazer presencial, fora daqui eu faço online, em torno de 1 hora eu faço a análise, depois eu preparo um material para essa cliente, que é um dossiê, onde nesse dossiê vai ter tudo o que ela precisa, todos os looks com a combinação das cores da cartela dela, as referências de maquiagem, referências de acessório, referências de sapato, óculos, enfim, tudo que ela precisa para usar essa cartela. Eu vou entregar um dossiê completo com a cartelinha dela de cores. Isso daí depois eu entrego em torno de 1 semana, ela já tem esse material na mão e ensino ela como a combinar. E depois eu faço um acompanhamento de 3 meses para que ela realmente se sinta segura dessa cartela. Como assim? Vou comprar uma roupa, Cris, estou na dúvida se está na minha cartela. Ela vai ter acesso a mim, vai me perguntar, Cris, essa cor está dentro da minha cartela? Eu não estou sabendo se está ou não. Vai comprar uma maquiagem, vai fazer cabelo, vai ter sempre a minha orientação durante um processo de 3 meses para que ela realmente se sinta segura para usar o material que ela está adquirindo ali, essa análise de consultoria de cores. Perfeito. E a gente está tocando numa questão, né, que é cor, né? Uhum. E aí a gente tem também um outro leque gigantesco que vai ser padronagem, volume, corte, enfim. Exatamente, exatamente. Isso é muito legal, Luciano, que você falou. A nossa imagem, ela é composta de vários elementos visuais, desde a nossa cabelo, desde a cabeça até o nosso pé. Então, tudo, absolutamente tudo, comunica na nossa imagem. Então, o meu cabelo, a altura do meu cabelo, se é liso, se está ondulado, se ele é escuro, se ele é claro, a maquiagem, a não maquiagem, por exemplo, o uso de um óculos, a roupa, a estrutura, como você falou, que é textura, que é cor, que é caimento, se é uma roupa, como por exemplo, hoje eu estou com uma peça, com peças, né, mais formais, estrutura mais formal, porém, tem cores aqui que são mais suaves, então são cores que trazem mais acessibilidade e ao mesmo tempo eu transmito também força e segurança, para transmitir o quê? Credibilidade no que eu estou falando. Então tudo é pensado, sapato social, se eu troco um sapato social por um tênis, eu trago mais casualidade, e mais modernidade também. Então, cada elemento da nossa imagem comunica sobre o que a gente deseja e o que a gente quer. Quando a gente tem base, quando a gente entende exatamente o que a gente deseja comunicar dentro do que eu preciso, você veste para qualquer lugar. Você não tem mais dúvida, porque você sabe exatamente o que é o que. Então, se eu vou usar uma peça que é no estilo romântico, por exemplo, que é tudo mais oval, então uma manga bufante, uma saia mais godê, um vestido mais voal. Então, isso é uma comunicação mais meiga, mais fofa. Será que é adequada para, por exemplo, uma pessoa que trabalha no ambiente corporativo? Não. Ela vai ter que o quê? Adequar
esse contexto dela de essência, se ela tiver esse contexto de essência, com outros elementos que tragam mais força para a imagem dela, por exemplo. Então, ela tendo acesso a essa informação, ela vai conseguir compor o que ela precisa num contexto de comunicação de imagem, que imagem é nada mais do que comunicação, antes de mais nada. Exatamente, não é? E que de fato, não é? Muitas vezes as pessoas não valorizam isso, não é? Mas quando bem orientadas, não é? Acabam vendo de fato o quanto isso é um fator que altera a sua rotina. Sim, até porque, como a gente estava falando, da comunicação, né? Quando a gente chega no ambiente, a primeira coisa que a gente percebe de alguém é a imagem dela. Então, a nossa imagem é o nosso primeiro cartão de visita. Não tem como a gente fugir disso. Por mais que, do que a gente falou no início, mas é fútil? Não é. Por quê? Nós, seres humanos, nós somos seres visuais e nós buscamos o que é belo. É natural do ser humano a gente querer buscar o que a gente acha mais bonito. Lógico que cada um tem um contexto de que é beleza, né? Mas todo mundo vai buscar o que é belo, o que é harmônico. E beleza é isso, é harmonia. Então, a nossa imagem, ela precisa ter essa harmonia visual para a gente comunicar o que a gente precisa. E isso é tão importante que, olha só, Luciano, tem uma pesquisa, lá dos Estados Unidos, que eles fizeram, para buscar números de quanto a imagem é importante para o mercado de trabalho. 20% das pessoas que se preocupam com a imagem no trabalho, nas empresas, ganham mais do que as pessoas que não se preocupam. E quem não se preocupa ganha até 18% a menos. Por quê? Porque a empresa está preocupada com o que aquele funcionário está comunicando da empresa dela. Se a pessoa está preocupada com ela, com o vestir, com o que ela está aparentando, significa que ela também vai ter esse cuidado com o trabalho dela e com o que ela está passando ali para fora da empresa, né? E o contrário também é verdadeiro. Então, as pessoas às vezes acham que não, que é besteira, que só importa o que eu sou, a minha competência. Sim, é óbvio que a nossa competência é o que mais importa. Só que se eu sou competente e isso não é comunicado no meu contexto visual, não adianta nada, principalmente no primeiro momento, né? A gente precisa ter esse contexto visual que transmite o que eu sou. Né? Porque essa primeira impressão, realmente, ela pode ficar. A gente pode, às vezes, não ter uma segunda chance. E a Vanessa colocando uma questão bacana aqui, não é? Que a gente até falava durante o intervalo. Que moda virou uma questão de consumo, e você colocava muito bem isso. Às vezes a pessoa tem um monte de peças no armário que nunca usou, que usou apenas uma vez. Uhum. E ela pergunta o quanto essa definição de estilo ajuda a reduzir o guarda-roupa e ficar com, de fato, né, um volume de roupas mais sustentável. Completamente. Por quê? Você entende exatamente o que você é. Ela vai entender o que ela é, quem ela é. Porque primeiro a gente começa entendendo o estilo pessoal dela, o que ela perguntou aí, né? Primeira etapa da consultoria, que eu sempre indico conheça o seu estilo. E o que é estilo pessoal, na realidade? É você, a sua personalidade. Quem é você e como eu traduzo esse você na imagem. Então, quando você entende exatamente esse lugar, que é entender se você tem um contexto de romântico, casual, que são os estilos universais aí, né? Sensual, elegante, enfim. O estilo ele é uma soma desses estilos, uma sominha de estilos, a sua identidade é uma soma de estilos. Quando você entende essa soma, você vai comprar só aquilo que realmente faz sentido. Você não vai mais comprar peças que você olha e fala assim, não, isso daqui eu sei que realmente não faz. E isso realmente é real. As minhas clientes falam, Cris, depois da consultoria, eu vou nas lojas, antes eu comprava por comprar. Eu comprava porque estava barato, porque eu achava que ia ser bonito, que ia ser legal para mim. Agora não, eu chego na loja, eu olho, não, essa peça tem a ver comigo. Essa peça realmente tem a ver com o meu estilo pessoal. Então, você realmente não compra mais nada sem ter a ver com você. Você vai ter clareza do que veste para a sua identidade, para o seu objetivo também de comunicação. Como eu falei, a pessoa ela pode ter um objetivo de transmitir mais credibilidade no trabalho. Então, ela precisa de algumas estratégias para isso. Ela vai saber quais tipos de peças que vão transmitir o que ela precisa.
Então, tudo vai ser pensado. E tudo isso eu também trago dentro da consultoria, se ela precisar, com uma lista de compras inicial, para ela comprar só do que ela precisa e ter esse guarda-roupa enxuto. Até um guarda-roupa cápsula, que a gente chama, né? Que é um guarda-roupa só com o que realmente precisa e saber combinar as peças entre si. Isso também é muito importante. Ela saber que uma única peça, ela pode fazer vários looks diferentes. E não só como acontece muito com as minhas clientes que eu atendo, no início da consultoria, elas só sabem usar de uma única forma. Então, compra uma calça que vai usar sempre com aquela blusa, ou parecida, pelo menos, sempre parecido. Não, ela vai saber usar aquela calça para várias ocasiões diferentes, para vários momentos diferentes, para que ela realmente tenha um guarda-roupa aí que eu chamo de infinito. Perfeito. E é isso, né? Com algumas peças você tem diversas combinações, como você coloca bem, não é? E de fato, ter um planejamento que vai afetar diretamente no bolso, porque você vai consumir menos de maneira desorganizada, como todo mundo faz. Exatamente. Não é? E manter características que vão te valorizar. Exatamente, é isso aí. A consultoria ela tem o objetivo exatamente, vários, né? Mas um deles é esse, de você poupar dinheiro. Você vai gastar ali na consultoria, gastar não, você vai investir na realidade na consultoria, porque você a partir dali, você nunca mais vai comprar inconsequentemente, porque está na moda, porque está na liquidação, porque viu na influencer e achou bacana, porque a vendedora te falou que era bonito, porque às vezes eu escuto muito isso, a vendedora me engambelou, me falou que era legal. Não! Você vai saber olhar e falar, não, isso daqui não tem a ver com o meu estilo, não tem a ver com a minha identidade visual. E você não vai comprar. Você vai saber dizer não, porque você sabe o que realmente te representa. E o seu guarda-roupa passa a ter só peças ali que realmente você vai vestir e falar assim, nossa, hoje, nossa, tá ótimo, isso aqui me representa. Porque muitas vezes as pessoas vestem, né, e se sentem assim, ai, parece que não tá legal, isso te deixa insegura, se sente desconfortável fisicamente, desconfortável internamente também, nessa questão de, ai, será que tá bom, será que não tá, será que tá adequado? As pessoas sempre têm dúvida, né? Nossa, que roupa que eu vou numa entrevista? Que roupa que eu vou no casamento? Que roupa que eu vou no sei não? Enfim, né, diversas dúvidas. Você não tem mais esse tipo de dúvida, porque você se conhece. Porque a consultoria é um processo de autoconhecimento mesmo, né, profundo. E isso te gera mais ainda, sabe o quê? A autoestima. Porque a pessoa começa a se olhar e fala assim, nossa, como que eu não fiz isso antes? Olha, eu estou me sentindo bem. Olha, isso aqui sou eu. E ela não conseguia antes fazer isso sozinha, né? Então ela tem uma clareza dela mesma que ela nem imaginava. E a Manuela coloca uma outra questão também interessante aqui, né? Com o volume de coisas que as pessoas começaram a consumir pelo online, não é? Que aí depois, às vezes, chega, você não experimentou antes, você não testou caimento e fica mais uma coisa lá jogada no armário. Exatamente. Inclusive, eu dei uma aula dessa essa semana para algum grupo, que eu também faço consultoria em grupos, para quem me deseja, para amigas, enfim. E eu dei uma aula ensinando elas a comprarem online. E não caírem nessa coisa de que é barato, porque o barato muitas vezes sai caro, por várias questões, por não saber comprar, por não saber analisar a peça ali, tamanho, qualidade, que isso é muito importante, entender qual é a composição da peça, se aquilo ali vai ser uma peça que vale a pena realmente adquirir, como ela pensar essa compra. Então, até dei o exemplo para elas, posso até falar aqui. Por exemplo, quando a gente compra uma peça para um casamento, que custe 700, R$1.000 um vestido, que é todo bordado, tudo mais, renda, enfim. A pessoa às vezes acha barato, porque ele tem todo ali um contexto, né? Ah, é barato, R$1.000 uma roupa de festa. Tá, deu trabalho, realmente vale. Só que quantas vezes essa pessoa vai usar esse vestido? No ano? Talvez uma vez no ano, talvez no máximo duas, se repetir, porque muitas vezes aquela coisa, não posso repetir, né? Agora, quando pensa numa peça de qualidade que ela vai usar muito mais, por exemplo, essa calça que eu tô é uma calça de linho. É uma calça que tem um valor agregado maior. Mas, quantas vezes eu vou usar essa peça no ano? E não custou R$1.000. Né? Qual a análise que tem que fazer? Quantas vezes eu vou usar essa peça em um mês? Será que eu posso usar uma ou duas vezes? Que eu use uma vez no mês a calça. Dividido por 12 meses, aquele valor, quanto que eu paguei pelo uso dela cada vez que eu usei? E o vestido? Se eu usei uma vez, eu paguei R$1.000 naquele vestido. Então, olha quanto que prejuízo que eu tive. Né? Se eu usei duas, gastei 500 por vez. Então, assim, é aprender a pensar o custo-benefício daquela peça, junto com o que realmente faz sentido para você, né? Será que aquela peça você consegue usar de outras formas? Será que realmente ela representa você, tem a sua identidade? Então, realmente,
a gente precisa ter essa consciência na hora da compra. Bianca, com uma questão interessante, né, do que a gente estava falando. Então, no caso, né, para uma festa, um casamento, o aluguel é mais interessante? Sim, com certeza sim. Eu sempre falo isso, se você tem a opção de alugar, aluga. É muito melhor do que você gastar muitos reais numa peça que você vai usar uma vez e ficar lá parada no guarda-roupa. Então, sim, o aluguel é muito mais adequado. E sua xará Cristina aqui colocando, né, olha, definir o estilo, etc. Brechó é uma boa opção também? Com certeza, sou super a favor. Então a gente estava falando, né, eu sou estilista de formação, trabalhei na área por muitos anos, saí muito por isso, né, um dos motivos foi exatamente essa questão do consumo inconsequente. E o brechó é uma facilidade que você vai ali ter peças únicas, peças que outras pessoas não vão ter, e que você está dando uma continuidade ali para o meio ambiente. Então, com certeza. E hoje em dia a gente tem essa coisa do que o brechó era de coisa velha? Não. Tem brechós muito bons hoje em dia que você pode comprar peças de muita qualidade. Inclusive, eu sou uma das pessoas que sou adepta ao uso do brechó. Compro, inclusive, em brechós. Vivian colocando também uma questão de épocas, não é? Não uma questão relacionada à moda, mas olha, né, estou vivendo um período profissional, etc. e tal. Daqui a pouco eu altero um pouco isso, não é? É bacana refazer a consultoria? Dá uma adaptada, né? Porque realmente, assim, como eu falei, o estilo pessoal, ele é uma soma de estilos nossos. Então, a gente pode intercalar. Então, vou dar um exemplo. A mulher estava solteira, ela tem um estilo sensual, elegante e casual, vamos supor. Então, quando ela estava solteira, o sensual era mais evidente, porque ela estava ali no momento de querer encontrar alguém, então ela explorava mais a sensualidade dela. Encontrou essa pessoa, casou e tudo mais. Então, o sensual passa a ser mais coadjuvante. E ela é mãe, se tornou mãe. Aí, o casual que ela tem passa a ser o mais predominante. Então, sim, o nosso estilo pessoal, o nosso momento de vida, onde a gente mora, o nosso estado civil, tudo isso interfere, sim, nesse contexto, como a gente vai intercalar aí esse contexto de imagem. Aí, sim, se for necessário, trazer só uma lembrança da consultoria, né, para poder ela readaptar, mas não é que vai mudar, é uma adaptação. Perfeito. Porque às vezes fica tão evidente, né, que a pessoa está completamente fora da rota, não é? Exatamente, porque a pessoa fica perdida, né? Ela realmente muda de contexto, ou muda de cidade, ou muda de estado civil, ou se torna mãe, ela fica perdida. O que eu estava falando, né, para você no intervalo, que aconteceu comigo. Eu já trabalho com moda há mais de 20 anos, e já sabia me vestir muito bem, só que quando eu me tornei mãe, eu me senti perdida. Porque o meu corpo mudou, minha vida mudou, tudo mudou. E aí eu abri o meu guarda-roupa, eu me sentia perdida ali. Como se não fizesse sentido aquelas peças estarem ali, como se não fossem minhas. Por quê? Porque eu estava num outro momento, né? E tinha questão emocional envolvida e tudo mais. Então, a gente precisa entender que momento que a gente está. E a gente ter o suporte de uma profissional faz toda a diferença. Que a profissional ela vai te guiar e te cortar caminhos. Né? Vai te mostrar, vai por aqui, isso daqui faz sentido para você. Ela vai me contar, eu vou entender a necessidade dela e aí eu vou cortar os caminhos para ela e trazer o que realmente é necessário, que ela precisa naquele momento. E isso te traz o quê? Segurança, confiança. E a mulher se sente, hoje a palavra do momento, né, empoderada, que é olhar no espelho e se sentir realmente bonita, se sentir bem com o que ela está vendo. Perfeito. Como é que as pessoas entram em contato, né, conhecem um pouco mais da sua consultoria? Bom, pelas redes sociais, né? Então tem o meu perfil no Instagram, que é @eucristinabrandão. E também, quem quiser me contactar pelo WhatsApp, o meu número é 16 82 98257 6545. Mandem mensagem para mim, vai ser um prazer conversar. Eu gosto de entender de cada cliente, qual a necessidade dela. Eu indico só aquilo que realmente faz necessário para cada cliente. Então, é estilo pessoal, é cartela de coloração, é silhueta, que é entender as proporções dela, o que veste melhor o corpo dela, revitalização, montagem de looks. Então, dentro de um contexto de cada uma, eu vou fazer uma indicação. Então, me procurem pelo Instagram, pelo meu WhatsApp, que vai ser um prazer atender cada uma aí, para que a gente trace realmente uma imagem adequada e que venda e que ela se sinta bonita e empoderada.
Cristina, gratidão pela participação conosco, o programa fica sempre à disposição, não é? E eu espero que as pessoas comecem a ter esse feeling dessa importância, né? Comecem a entender como o consumo exagerado de moda é destrutivo, não é? E como a gente pode, de fato, acertar mais, né? E trazer também sustentabilidade no processo. Exatamente, a consultoria tem todos esses perfis para a gente abordar, né? Desde a pessoa se sentir confiante, comprar com consciência, vender pela imagem dela, enfim. Então, é um processo grande de autoconhecimento que ela vai economizar, que ela vai se sentir bem e por aí vai.